Você vem acompanhando com a gente a repercussão depois que o governo do estado de São Paulo lançou, primeiro, uma consulta pública para a concessão de lotes rodoviários da Rota Mogiana e do Circuito das Águas, e que na última sexta-feira teve a defesa do governador Tarcísio de Freitas no projeto que, claro, vem ganhando muita repercussão e muita crítica também. Afinal de contas, estamos falando da concessão de rodovias do estado e de novas praças de pedágio. O lote do Circuito das Águas, por exemplo, abrange cerca de 533 quilômetros de rodovias, englobando trechos que hoje são administrados pelo DR, o Departamento de Estradas e Rodagens, e pela concessionária Renovias. Estão previstas obras de adição de faixas na SP-340, construção do contorno de Águas da Prata, e alguns municípios atendidos vão ser impactados. Casos de Olambra, Jaguariúna, Pedreira, Serra Negra e a cidade de Amparo, onde talvez esteja encabeçada a grande campanha contra as novas praças de pedágio. No último sábado, o prefeito Carlos Alberto Martins esteve na Praça Pádua Salles com o projeto Pedágio Aqui Não, recolhendo assinaturas da população contra a implantação de 47 novas praças de pedágios. Para a gente falar um pouco mais sobre esse assunto, o nosso convidado nesta manhã de terça-feira é o prefeito da cidade de Amparo, Carlos Alberto Martins. Prefeito, muito obrigado por atender o nosso convite, conversar com o nosso ouvinte. Um bom dia para o senhor. Um bom dia a todos que acompanham a Rádio Bandeirantes, à disposição, viu? Primeiramente, como é que foi a reação da população nesse evento, nessa coleta de assinaturas? E eu imagino que a adesão seja grande, afinal de contas, estamos falando de um projeto que mexe diretamente com o bolso da cidade. Olha, exatamente. A revolta é muito grande, à medida que as pessoas vão tomando conhecimento do tamanho da encrenca que é isso. Porque o governo do estado não anunciou isso em lugar nenhum. Ele mandou o secretário de Parcerias Públicas, Rafael, visitar alguns gabinetes. Amparo, por exemplo, foi um dos gabinetes que eles visitaram há 3 semanas atrás, e vieram com um pacote pronto, tá? Com o estudo levantado, com todas as praças de pedágio, onde vai ser colocado o valor, inclusive a localização exata na rodovia, onde vai colocar os pedágios, né? Ou não quer chamar de pedágio, vamos chamar de free flow. Mas, de qualquer forma, a população vai ter que pagar na ida e pagar na volta. Se não pagar, vai receber multa. E nessa conversa que o Estado veio no gabinete, foi no sentido de que o que os prefeitos queriam que tivesse de melhorias. Algumas melhorias, uma rotatória, uma sinalização, uma iluminação, de repente amaciar lá uma curva, enfim, algo desse sentido. Eu falei, mas peraí, isso já está certo, isso já está certo. Mas 5 pedágios em Amparo, 5 pedágios em Amparo. Um de Amparo a Santo Antônio de Posse, um de Amparo a Pedreira, um de Amparo a Serra Negra e 2, pasme, 2 de Amparo a Monungaba. 5 pedágios somente da cidade de Amparo. E aí, fora o de Pedreira até Jaguariúna, né? Fora o de Bragança até Pinhalzinho, de Pinhalzinho até Socorro, de Socorro até Lindóia, de Lindóia até Águas de Lindóia, de Águas de Lindóia até Lindóia de novo, depois de Lindóia até Serra Negra, ou seja, cada limite de município, um pedágio. É um absurdo, é um projeto que eu nunca imaginei que pudesse alguém pensar dessa forma, em penalizar a população, principalmente a circulação regional, né? Nós somos uma região, Circuito das Águas, de 9 cidades, muito dependente uma da outra. Amparo é como se fosse o centro do Circuito das Águas, onde tem todos os bancos, onde tem centro médico de especialidade, onde tem a Santa Casa, que atende toda a região, área da saúde, tem saúde privada também, onde tem faculdade. Então, essas cidades precisam vir todo dia, e muitas vezes, até várias vezes por dia, a Amparo. E aí, cada vez que tiver que vir, vai ter que pagar pedágio. É um absurdo, não tem o menor cabimento, não faz sentido, né? Por exemplo, de Amparo a Jaguariúna, 2 pedágios. Um pouco antes de chegar em Pedreira, e o outro ali próximo da Fazenda Capim Fino, entre Pedreira e Jaguariúna. Ida e volta de Amparo a Jaguariúna vai custar R$ 13,60.
Onde se viu um negócio desse? Não tem o menor cabimento. Então, é uma insanidade do governo. Falei isso para o governador Tarcísio, respeito muito ele, eu até enalteço muito o trabalho do governo do estado de São Paulo, tem feito boas coisas no estado, mas eu tenho que ter a liberdade de poder discordar disso, e não só discordar, né? Porque só discordar e ficar sem fazer nada é muito simples, né? O que tem que fazer é o seguinte, é discordar e ir para ação. E qual a ação que nós estamos tomando? É uma ação, uma lei, um projeto de lei de iniciativa popular, invocando o artigo 14 da Constituição Federal, o artigo 24 da Constituição do Estado de São Paulo, que prevê, dá essa prerrogativa à soberania popular, 0,5% do eleitorado do Estado de São Paulo, aproximadamente 180 mil assinaturas, de eleitores de São Paulo, a gente consegue apresentar esse projeto de lei na Assembleia, que não vai proibir o pedágio. Esse projeto ele tem uma responsabilidade jurídica muito forte. Eu, até como advogado que sou especialista em direito constitucional, jamais faria um projeto de lei que fosse inconstitucional. Então, esse projeto ele prevê regras para a instalação de novas praças de pedágio. Por exemplo, não pode ter pedágio a menos de 60 quilômetros dos já existentes no estado de São Paulo. Portanto, a região de Marília, a região de Presidente Prudente, a região de Bauru, todas as regiões do estado de São Paulo são também beneficiadas com esse projeto, porque ele tem validade no estado. O artigo 2º do projeto prevê que não pode ter pedágio a 40 quilômetros do limite de municípios turísticos. Nós temos no estado de São Paulo 72 instâncias, inclusive Amparo é uma instância turística, né? E isso a gente faz com que protege o turismo, protege a circulação regional e protege o turismo. E o artigo 3º prevê que, superado o 1º e o 2º, população, os veículos de cidades vizinhas, separadas por pedágio, não pagam pedágio, o que também vai beneficiar muita gente, caso a instalação do pedágio ocorra, respeitando os 60 quilômetros de distância do outro já existente ou dos 40 quilômetros de distância turística. Então, veja, é um projeto que não proíbe o pedágio, mas coloca regras, dificulta mais para ficar colocando praças de pedágio a cada 13, 14 quilômetros, o que a gente acha não, né? Tem certeza que é um absurdo, né? Prefeito, o senhor falou sobre turismo e sobre a ligação entre as cidades. Digamos que isso também impacta diretamente para quem vem de outras regiões do estado, que às vezes se hospeda em Amparo, vai almoçar em Serra Negra, vai fazer compras em Pedreira. O senhor acredita que a rodovia duplicada, ela pode mais trazer turistas ou o pedágio pode mais afastar? Colocando na balança, o que pode ser mais positivo para o turismo? Ter a duplicação de uma rodovia, uma nova alça de acesso, ou isso vai acabar não compensando o preço que esse turista vai pagar para se deslocar de uma cidade para outra tão próxima? Não, eu sou a favor da modernidade, sou a favor das melhorias. Eu não sou contra a concessão. Eu não sou contra a concessão. Eu acho que a concessão ela precisa acontecer. Eu acho que a concessão, a iniciativa privada sabe tocar melhor o negócio do que o poder público. Eu, como prefeito de Amparo, no segundo mandato, sou prova viva disso, de que quando você terceiriza um setor de uma maneira correta, honesta, bem feita, um bom termo de referência, um bom estudo antes, a população ganha, o serviço melhora, as coisas funcionam. Mas, veja, colocar 5 pedágios em Amparo não vai ter 1 metro de duplicação. A duplicação da SP-95, por exemplo, de Amparo até Jaguariúna, foi feita com dinheiro público. A rodovia está uma belezinha, ótimo, não tem um buraco, tudo certinho. Agora vai colocar 2 pedágios dessa rodovia. Vamos fazer uma conta muito simples aqui, ó. Os 2 pedágios de Amparo a Pedreira e Pedreira a Jaguariúna vai custar ida e volta R$ 13,60 para o usuário. R$ 13,60 os 2 pedágios ida e volta. Multiplica R$ 13,60 por 25 mil veículos que passam nessa rodovia diariamente. Vai dar 370 mil reais por dia. Se você multiplicar isso no mês, dá mais de 10 milhões no mês de lucro. Só esses 2 pedágios. Só esses 2 pedágios de uma rodovia que não vai gastar 1 centavo para duplicar, porque já está duplicada. Então, por que colocar pedágio numa rodovia dessa, né, que vai dar 10 milhões de reais por mês de lucro,
não vou dizer de lucro, porque tem as despesas, tal, vamos lá, mas de receita, 10 milhões por mês de receita, numa rodovia já feita com dinheiro público. Agora, vai colocar pedágio numa rodovia simples, que vai ser duplicada, ótimo, tudo bem, se for um preço justo, a gente não acha ruim, porque a gente precisa da melhoria. Agora, no jeito que eles estão fazendo, eles vão colocar vários pedágios em rodovia simples. A grande maioria dos pedágios são em rodovia de pista simples, ida e volta, uma faixinha separando no meio. Por que cobrar pedágio de pista simples? Deveria ser proibido cobrar pedágio de pista simples, só de pista duplicada. Porque, claro, que daí vale o investimento, mais segurança, dá mais mobilidade. Mas, do jeito que o governo do estado quer fazer, com várias praças de pedágio em cada limite de município, não tenha dúvida que vai atrapalhar o turismo. Quem é que vai querer ir para uma região que hoje nós somos conhecidos como a rota da malha, a rota do vinho, a rota da cachaça, a rota do queijo? Vamos ser conhecidos como a rota do pedágio. Não tem o menor cabimento isso. Nós estamos conversando com o prefeito de Amparo, Carlos Alberto Martins, a respeito da proposta do governo do estado de ampliação, obras em rodovias do Circuito das Águas e ampliação também da cobrança dos pedágios. Prefeito, para a gente finalizar, o senhor tem recebido apoio dos colegas prefeitos de municípios vizinhos? E eu digo isso porque algumas cidades têm como chefes do executivo pessoas que estão no mesmo partido do governador Tarcísio de Freitas. O senhor tem recebido apoio também desses prefeitos das cidades diretamente impactadas? Olha, o apoio que mais faz a diferença nesse momento é o apoio da população, porque nós precisamos de 180 mil assinaturas. Eu, respeito muito a opinião dos prefeitos, eu acho que cada um tem um jeito de abordar a política, cada um tem um jeito de se relacionar com o governo do estado. Eu, como eu disse, tenho muito apreço pelo governador Tarcísio, acho ele um homem visionário, um excelente gestor público, discordo nesse ponto, mas quem está mais colaborando com todo esse processo são os vereadores. Muitos vereadores, presidente de câmaras municipais. Ontem mesmo eu fui convidado a participar de 2 câmaras municipais em Jaguariúna, na parte da manhã, e no final do dia na Câmara Municipal de Serra Negra. Estou indo também para a Câmara Municipal de Bragança Paulista, de Pinhalzinho, de Socorro, de várias cidades. Também já surgiu um convite para ir na Câmara Municipal de Caieiras, também que está sendo impactado com isso. Piracicaba vai receber 3, 4 pedágios na porta da cidade. Ninguém sai de Piracicaba sem pagar pedágio dentro desse projeto do governo do estado. Enfim, eu respeito muito a participação, o trabalho de cada prefeito, mas eu não posso cobrar isso deles, porque cada um tem um jeito de se relacionar com o governo. Agradecendo ao prefeito Carlos Alberto Martins, você que está acompanhando, percebeu que em alguns momentos ali a ligação não ficou das melhores, mas foi perfeitamente compreensível a mensagem do prefeito, que está em deslocamento nesse momento em direção ao aeroporto. Já pegou quantos pedágios no caminho, prefeito? Por enquanto, peguei só um, o Campinas Mojimirim, mas se já tivesse implantado o projeto do governo, já teria pagado 3. E tem mais pelo caminho, prefeito. Pode ficar tranquilo que até São Paulo ainda tem muito pedágio. O senhor vai para Brasília? Tem algum projeto que o senhor possa adiantar do que vai ser discutido lá na capital federal? Tem sim. Eu estou levando essa pauta dos pedágios da bancada paulista, dos deputados federais. São Paulo tem 70 deputados federais e hoje é reunião de bancada. Eu vou apresentar, pedir a eles um apelo aos deputados federais que representam o estado de São Paulo no Congresso, para que eles nos ajudem a sensibilizar o governador Tarcísio para que ele desista da ideia de colocar esses pedágios na nossa região. Prefeito Carlos Alberto Martins, muito obrigado pela atenção com o nosso ouvinte, um bom trabalho ao senhor, a toda a sua equipe em Amparo, uma boa viagem à capital federal nessa manhã de terça-feira. Muito obrigado, bom dia a todos aí, parabéns pela belíssima programação da Rádio Bandeirantes.